Meu Bet Apostas. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MACITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, MACITE Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E começamos com esta segunda-feira, dia 5/9, no Campeonato da Sérvia, onde temos a equipe do Radnik enfrentando a equipe do Kukarici. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Radnik, ela perdeu 3, empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Kukarici, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Radnik é a 16ª colocada com 3 pontos ganhos, enquanto a equipe do Kukarici é a 6ª colocada com 16 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora Kukarici para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe do Monza enfrentando a equipe do Atalanta. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Monza, ela venceu 1 e perdeu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atalanta, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Monza é a 20ª colocada com 0 pontos ganhos, enquanto a equipe do Atalanta é a 3ª colocada com 10 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora Atalanta para vencer. Campeonato da Suécia, temos a equipe do Kalmar enfrentando a equipe do Varbergs. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Kalmar, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Varbergs, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Kalmar é a 7ª colocada com 33 pontos ganhos, enquanto a equipe do Varbergs é a 12ª colocada com 21 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa Kalmar para vencer. Campeonato da Suécia, temos a equipe do Norrköping enfrentando a equipe do Hammarby. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Norrköping, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hammarby, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do Norrköping é a 11ª colocada com 21 pontos ganhos, enquanto a equipe do Hammarby é a 3ª colocada com 40 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 1,5. Campeonato português, temos a equipe do Boa Vista enfrentando a equipe do Paços de Ferreira. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Boa Vista, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Paços de Ferreira, ela perdeu suas 5 partidas. No atual momento, a equipe do Boa Vista é a 11ª colocada com 6 pontos ganhos, enquanto a equipe do Paços de Ferreira é a 17ª colocada com 0 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa Boa Vista para vencer. Campeonato da Turquia, temos a equipe do Galatasaray enfrentando a equipe do Gaziantep. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Galatasaray, ela perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Gaziantep, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do Galatasaray é a 8ª colocada com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do Gaziantep é a 5ª colocada com 10 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 1,5. Campeonato italiano, temos a equipe do Torino enfrentando a equipe do Lecce. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Torino, ela venceu 3, empatou 1
e perdeu uma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lens, ela perdeu 3 e empatou 2. No atual momento, a equipe do Torino é a 9ª colocada com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do Lens é a 17ª colocada com 2 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Torino para vencer. Campeonato Espanhol, temos a equipe do Real Valladolid enfrentando a equipe do Almeria. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Valladolid, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu uma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Almeria, ela perdeu 2, empatou uma e venceu 2. No atual momento, a equipe do Real Valladolid é a 17ª colocada com 1 ponto ganhos, enquanto a equipe do Almeria é a 13ª colocada com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 1,5. Campeonato da Islândia, temos a equipe do Breiðablik enfrentando a equipe do Valur. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Breiðablik, ela empatou uma, perdeu uma e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Valur, ela empatou 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Breiðablik é a 1ª colocada com 45 pontos ganhos, enquanto a equipe do Valur é a 4ª colocada com 32 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: casa ou ambas equipes marcam. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Santos enfrentando a equipe do Goiás. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Santos, ela venceu 2, perdeu uma e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Goiás, ela perdeu uma, empatou uma e venceu 3. No atual momento, a equipe do Santos é a 9ª colocada com 34 pontos ganhos, enquanto a equipe do Goiás é a 11ª colocada com 32 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Santos para vencer. Esteja pronto com as seguintes sugestões: Monza versus Atalanta, fora. Atalanta para vencer. Kalmar versus Bamberg, casa. Kalmar para vencer. Randic versus Kukaric, fora. Kukaric para vencer. Breiðablik versus Valur, casa. Breiðablik para vencer.